Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Chegamos aí à nossa 13ª semana, 13º estudo, finalizando, então, um estudo tão precioso, né, que tivemos aqui sobre alusões e imagens. Mas, de repente, você está chegando agora no nosso canal e fala, como eu faço? Vai lá no nosso canal, tem todas as lições desse trimestre lá, gravadinha para você poder acompanhar junto com a gente. Como eu sempre digo para vocês, eu nunca estou sozinha. Hoje estou muito bem acompanhada mais uma vez de dois amigos queridos aqui comigo. Do meu lado direito, eu quero apresentar a vocês o Caio. O Caio já costuma gravar aqui, né, a lição muitas vezes aqui com a gente. E hoje eu vou ter o privilégio de estar junto com ele aqui. Caio, bem-vindo. Que isso, o privilégio é meu. Muito obrigado, Sandra. Tá certo. Do meu lado esquerdo, pela primeira vez também estou gravando com ela, uma amiga querida também, cuida aqui das crianças da Igreja Central de Catanduva. Irmã Marta, muito bem-vinda. Muito obrigada. É só privilégio. Eu que agradeço o fato de ser convidada para participar com vocês. Deus abençoe a todos nós. Amém. Como eu disse, chegamos aí na 13ª semana e o tema é Imagens do Fim. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto, eu quero fazer um pedido para você. Curta, compartilhe essa mensagem. Mais pessoas precisam conhecer e entender esse Deus ao qual nós estudamos aqui todas as semanas, né? E eu disse para você que a gente chegou na 13ª semana, finalizando então o estudo. Mas eu já quero falar para você o seguinte, providencie a sua lição. Casa Publicadora, você consegue comprar o guia de estudos, que para o próximo trimestre vem trazendo o livro de Êxodo. Você não pode deixar de adquirir. Você pode comprar, né, a lição, você pode baixar o aplicativo, tem várias formas de você conseguir acompanhar esse estudo junto com a gente e vale muito a pena. Então não esquece ou de fazer assinatura, ou de comprar a lição, ou de baixar o aplicativo, de alguma forma, mas acompanhe. Você vai ver que vale muito a pena. Vou pedir para o Caio fazer uma oração, então, Caio, para a gente iniciar o estudo dessa semana. Poderoso Deus, querido Pai, nos abençoe, que o Senhor unja os nossos lábios, que não seja a gente falando, seja o Senhor falando através da nossa ferramenta que te disponibilizamos. Abençoe e nos abençoe a pessoas que estiverem nos escutando pela internet também. Amém. É o que te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Irmã Marta, lê para a gente, por gentileza, o verso para memorizar. O verso para memorizar se encontra no livro de Jonas, capítulo 1, e o verso 9. Jonas respondeu: Eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Que interessante, a história aqui, essa semana, a lição dessa semana vai trazer aqui Jonas, né? Um pouco da história de Jonas aqui. Para você que de repente, é uma história muito conhecida, mas de repente você não conhece alguns detalhes, a gente vai dar uma pincelada bem rapidinho aqui. Jonas era um profeta e Jonas agora recebe ali uma missão de Deus. Ele precisava pregar para um povo numa cidade chamada Nínive. E aí, então, agora Jonas foge de ir para Nínive. Ele pega um barco em direção a Tarsis, que é completamente o oposto do lugar de onde ele deveria estar. O que acontece? Deus manda uma tempestade, né? E Jonas está lá no barco, sossegado, dormindo, lá embaixo, no fundo do barco. E aí, agora, as pessoas que estavam ali naquele barco se apavoram, né? E eles começam a pensar, o que nós vamos fazer? Vamos aliviar o peso, né, desse barco aqui, para que esse barco não vire e a gente não afunde. E aí eles foram lá, chamaram Jonas e falaram, peraí, o que você está fazendo aqui, dormindo tranquilamente? Ora aí ao teu Deus, né, para que livre a gente. E aí eles resolveram lançar sorte. E eles falaram assim, a gente precisa descobrir quem é que está trazendo esse problema aqui para nós. Lançaram sorte e caiu em quem? Jonas. Em Jonas. E aí vem o contexto do verso para memorizar, né? Porque eles falaram, é Jonas, e aí Jonas fala, eles perguntam, quem é você?
Por que isso está acontecendo? E aí entra o verso para memorizar. Eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e fez a terra. E aqui é muito interessante, né? Porque mesmo Jonas estando em desobediência, ele reconhece e honra a Deus, porque ele diz que ele teme a Deus. Deus E esse temor Criador. aqui é de medo? Não. Não, é um temor Reverência. de respeito, mesmo ele estando em desobediência. E outra coisa que é irônico aqui nesse contexto, ele fugir pelo mar criado por Deus, porque ele diz temer. O que vocês têm a me dizer aí sobre esse comecinho aí da história de Jonas? Quer falar, Martinha? A história, a Bíblia como um todo, ela fala do reino de Deus, né? Do fim da salvação, e ela traz esses acontecimentos registrados nela, como a história de Jonas, especificamente, e outros eventos também que ela tem registro. Esses acontecimentos retratam coisas que vão acontecer agora no final. São alusões a acontecimentos do final. Então, tudo que nós formos estudar agora na história de Jonas aqui, o fato dele ter sido engolido, né, por um peixe, Deus preparou aquele peixe, é um milagre, né? Não é uma coisa comum ser engolido por um peixe e permanecer lá um tempo e depois ser liberto, né, com vida. É uma coisa extraordinária. E isso tem um significado. Inclusive, nós vamos ver depois, tenho certeza que você vai mencionar, o próprio Jesus falando sobre isso. E vamos ficar atentos para cada detalhe da história, que muitas coisas vão ter aplicações para o nosso tempo agora. Perfeito, irmã Marta. A lição vem trazendo para nós, assim, durante esse trimestre, relatos do passado, mas que vai nos ajudar a entender as coisas que irão acontecer agora para o tempo do fim. Né? Então aqui vai falar sobre a história de Jonas essa semana, vai falar sobre a queda de Babilônia e vai falar sobre a ascensão de Ciro. Então todas essas histórias vão nos trazer também histórias e vão abrir a nossa mente para entender relatos agora do tempo do fim. Ajudam a entender a verdade presente, né, Caio? Exatamente, vocês muito bem expuseram que são relatos que serviram para aquelas gerações e servem muito para nós agora, para que nós nos preparemos para os últimos dias desse mundo, né? Só que eu quero ressaltar um ponto. Para que nós evitemos as especulações, nós devemos pegar a melhor parte dessas profecias, vamos dizer assim, sorver o que há de bom e ficar de lado o medo, a angústia. Porque nós devemos pegar a ideia central, porque se nós nos ativermos a detalhes, a minúcias que podem nos confundir, porque valeram mais para as gerações passadas, a gente fica criando especulações, fica criando aquele diz que me diz. Então nós temos que ir nos princípios e nos contornos gerais, para que a gente possa estender um bom raciocínio por todas elas que nós vamos ver durante essa semana. Nesse sentido que o irmão está falando, nós vamos analisar aqui, podem prestar atenção em 3 eventos. A lição retrata 3 eventos, né? O primeiro, que foi um evento dramático, né? O juízo e o arrependimento do povo de Nínive, né? Eles receberam a informação de que eles iam receber o juízo de Deus. E eles se arrependeram, né? Após a pregação do profeta. O segundo evento foi trágico, que é o juízo e a impenitência de um rei, de um homem, né? O que resultou na perda do seu reino, né? E o terceiro evento foi glorioso, é a salvação do povo de Deus. E nós vamos ver, né, a história sendo escrita e posicionando o povo, a igreja de Deus em cada momento
né, da história até o fim. Temos muito a falar. Essa lição vai render, hein? Vou falar para você, vai render. Os 40 minutos vão ficar pequenos aqui pra gente, porque tem muita coisa interessante para ser falada. No domingo, vem falando aqui de um profeta relutante. Está falando de Jonas ainda. É interessante que a lição traz para nós aqui um paralelo entre Jonas e Jesus. Que interessante. Jonas ficou quantos dias dentro do peixe? 3. E a lição nos traz que Jesus ficou quantos dias no túmulo? 3. Agora, o mais interessante entre esse paralelo é que Jonas ficou 3 dias dentro do peixe por conta dos pecados dele mesmo. E Jesus ficou os 3 dias no túmulo por conta do meu e do seu pecado. Pelos pecados do outro. E outro ponto, Sandra, que eu fiquei maravilhado. Jonas é um profeta desobediente, né? Isso seria cômico se não fosse trágico. Ele é um profeta que não tem misericórdia. Nós vamos ver aqui que ele nem queria ir para Nínive. E se vocês observarem na palavra, Nínive era uma cidade mais ou menos do tamanho de Catanduva, 120 mil habitantes, salvo engano, está aqui no capítulo 3, 4. Lição de casa para você ler o livro de Jonas, que é bem curtinho. Então, Jesus era um profeta extremamente obediente. É aquele caso do antítipo e do tipo, né? Jonas era nenhum tipo se assemelha absolutamente ao Jesus. Porém, existe essa comparação bem sutil. Jesus muito obediente e Jonas desobediente, mesmo assim sendo um profeta sem misericórdia. E Jesus, um profeta extremamente misericordioso. Quando a gente fala de Jonas, normalmente a gente tende a julgá-lo, né? Tende a julgá-lo assim, nossa, mas Jonas desobedeceu a Deus, mas Jonas, ele tinha que ter ido. Mas a gente precisa entender por trás dessa relutância, é que Nínive era um povo extremamente mal, violento. Eles eram terríveis, eles construíam muros com crânios de pessoas que eles matavam, e matavam de forma extremamente violenta. Então, assim, Jonas também tinha um pouco de medo. E outra, quem de nós, às vezes, não vê um assassino cruel e fala, nossa, Deus tem que pesar a mão, né? Então, assim, a gente, humanamente, a gente consegue entender um pouco, né? Humanamente falando, o receio de Jonas e o porquê ele não queria ir lá, né? Para dar essa mensagem. Mas olha que interessante, aqui a lição vem trazendo que Jonas, ali no momento que ele responde, né, quem ele era, eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra, ele dá uma declaração muito parecida com o primeiro anjo, com a mensagem do primeiro anjo. Eu acho, Sandra, que Jonas, muitos de nós podemos nos identificar com Jonas em muitos aspectos. Quem não é um profeta relutante? Né? Somos. Então, é verdade. Nós temos medo, né? A gente lembra de episódios na Bíblia. Lembra quando Ananias foi dada a ordem para ele ir lá falar com Saulo? O que ele falou? Senhor, aquele homem mata, prende, manda matar, e agora o Senhor manda eu ir lá pregar para ele? Espera aí, né? Então, a gente se identifica porque tanto Ananias quanto Jonas era como a gente hoje, humano. Nós somos humanos. E diante das notícias que se tinha do povo de Nínive, que você mencionou aí, eu acredito que qualquer um de nós teríamos relutância, medo de ir lá. Martinha. Como será que eu seria recebida lá? Será que eu vou conseguir voltar viva de lá? A gente faz isso. Ainda, com licença, eu vou lá para dar uma notícia ruim. Eu não vou falar coisa boa para eles. Será que o que eles vão fazer comigo? Então, aí você lembra de Davi, bem pequenininho, enfrentando um gigante. Olha o contraste. Então, qual a diferença de um pequenininho, um ser humano, diante de algo amedrontador, que se recua, se recolhe de medo, e aquele que vai, que enfrenta? Só tem uma coisa que diferencia.
é o nível de comunhão, de conhecimento de Deus. Irmã, e de confiança. De confiança. Por que a gente reluta em levar um bolo de fubá no vizinho e entender um pouco da vida do vizinho, sem pensar em pregação, mas estender o nosso amor ao vizinho, porque a gente não confia plenamente em Deus? Eu estou falando de mim, sabe? E Jonas aqui Deus usou Jonas, deu para Jonas uma grande lição. Rapaz, confie em mim. Tanto é que para ele chegar em Nínive e fazer toda uma cidade se arrepender, ele usou uma frase, porque o poder não é nosso, o poder é de Deus. É de Deus. Quando eu me disponho a levar, se eu me dispuser a levar o bolo de fubá para o meu vizinho, talvez com 2 palavras esse vizinho se converta, mas eu não faço. Uma coisa interessante, outro detalhe aqui do Jonas relutante, é que ele não relutou em dizer quem era o Deus em quem ele cria. Ele falou, eu creio no Deus Criador. Eu sou filho do Deus Criador. O Deus que fez todas as coisas. Então ele não negou a sua fé nesse Deus. E outra coisa, quando ele percebeu que ele tinha errado e que as consequências do seu erro estavam ali evidentes, ele estava sofrendo as consequências, né? Ele também ele assumiu o erro e ele assumiu as consequências. Ele falou, pode me jogar. Exato. Eu tenho que morrer. É melhor eu morrer do que vocês todos morrerem. É melhor eu morrer por causa do meu erro do que toda essa tripulação morrer por causa do meu erro. Então a gente vê nesse aspecto que Jonas, ele foi relutante, sim, medroso, porque ele não tinha esse nível de confiança em Deus que é necessário nós termos, para que quando vêm as tempestades da vida, nós tenhamos completa confiança em Deus. E que Jonas não tinha desenvolvido essa confiança. Quando desenvolveu, quis morrer pelos outros, como Jesus fez. Exatamente. Que história, né? Que história. E aí, o que fica de lição para nós aqui do domingo é o seguinte, Deus está fazendo o mesmo convite para mim e para você. Ele está pedindo para que eu e você pregue, para que eu e você fale. E a lição deixa claro que muitas vezes as respostas serão negativas, né? Hostis, mas mesmo assim eu e você precisamos fazer esse trabalho. Deus está confiando a mim e a você levar adiante essa notícia. O juízo virá. O juízo virá. Está vindo, virá. Né? Quer você acredite ou não, o juízo irá acontecer. Então, assim, nós precisamos falar, né? Ainda dá tempo de a gente mudar algumas coisas nas nossas vidas. Segunda-feira. Mas um detalhezinho, que eu quero falar de Jonas, que ficou para trás aqui. Quando ele estava lá, sofrendo os juízos de Deus, né? Lá no estômago do peixe, ele creu. Exato. Tanto que ele orou. Orou. Boa. Ele desenvolveu, ele exercitou a sua fé ali. Ou seja, Jonas era um cristão comum como eu e como você. Erra, acerta, cai, levanta. Pensamentos que oscilam, mas como não pode, o meu, como o nosso. Exatamente. Né? Mas não pode deixar, né, Deus de lado. Obra de arrependimento. Então agora a gente vai aqui para segunda-feira e a gente entende que Jonas ele foi para Nínive. Jonas pregou, ele passou um dia pregando para aquelas pessoas. E ele dizia o seguinte, em 40 dias Nínive será o quê? Destruída. Se tinha uma condição, se vocês não se arrependerem, o que aconteceu? E o que aconteceu? Se arrependeram. E você falou, né, a pregação dele, repita, a pregação dele foi de uma frase. Em 40 dias, Nínive será destruída, arrependa-se. Né? Que interessante, né? Às vezes a gente olha para uma pessoa, a gente julga que aquela pessoa ali não vai nos ouvir, não vai aceitar a gente fica elaborando um texto enorme. Não é verdade? Fica com medo, se preparando e de repente com uma única frase você consegue fazê-la enxergar que ela está no caminho errado. Exato. E aí agora então Nínive não foi destruída, né? Pelo menos ali naquele momento a condenação foi evitada, né? Eu acho que nesse momento aqui, depois que Jonas tinha passado por
todas aquelas provações que ele havia passado, que eu acredito que nem ele mesmo acreditava. Eu acho que ele mesmo falou assim, uau, como que eu saí, né, ileso dessa situação? Eu estava dentro do peixe e Deus me salvou. Então, depois de tudo que ele tinha passado e sabendo das condições daquele povo daquela cidade, do povo daquela cidade, ao ele dar essa mensagem aqui, ele queria mais é que se cumprisse mesmo. Era tudo que eles mereciam, né? Porque Deus livrou ele, porque ele cria em Deus, porque ele tinha ido lá, de alguma forma ele obedeceu, ele reconheceu o erro dele, mas aquele povo não, né? E ele não contou muito com o arrependimento do povo, não. Ele queria mesmo que acontecesse. Deus destruísse. O Caio, será que agora, nos eventos finais deste mundo, pode acontecer isso? Será que algumas pessoas elas vão entender, elas vão desafiar e vão guardar os mandamentos de Deus e serão livradas como o povo de Nínive? Claro, Sandra, em nome de Jesus. O que a gente deve prestar atenção, que você falou da profecia que ter sido condicional, né? Arrependam-se, senão serão destruídos. A profecia agora dos últimos tempos não é condicional. Ela acontecerá, ela se cumprirá independente do meu querer, do teu querer, do querer de vocês. Nada que eu faça vai impedir. É incondicional. Nada que nós possamos fazer irá impedir. O que nós podemos fazer, Deus é muito gentil, podia fazer tudo sozinho, mas Ele nos convida a auxiliá-lo para que nós consigamos, através dele, do poder dele, salvar o maior número de pessoas que o diabo quer acabar com todas elas. Mas, irmã Marta, olhando para esse lado, há algumas coisas que a gente possa fazer que pode mudar o lado em que estaremos, né? Nós não podemos impedir que o juízo venha, mas o que eu fizer pode impedir, pode me determinar, né, onde eu vou o estar. lado em que nós estaremos, né? Porque, na verdade, não tem um lado neutro. Não. Não tem um posicionamento neutro no quesito em relação à salvação ou perdição. Não há em cima do muro. Não tem. O muro já é do outro lado, né? Então, os juízos de Deus, todos os eventos que a Bíblia traz como profecias que vão se cumprir, são inevitáveis. Eles vão. Deus disse que vai acontecer e será assim, né? Eu, no entanto, posso escolher de que lado eu vou estar. É-me dado essa oportunidade hoje, ainda. Porque chegará um tempo que essa oportunidade também, a porta da arca se fechou. E ninguém mais pôde entrar, né? O tempo de graça havia passado. Então, hoje nós ainda estamos no tempo de graça. A porta da arca, ou seja, da graça, está aberta. Mas será que eu posso deixar lá para quando chegar a hora? Será que eu posso deixar ficar em cima? Porque a gente brinca, né, que brasileiro deixa tudo para a última hora. Às vezes a gente pode pensar assim. E com relação à salvação, será que eu posso? Eu estou jovem ainda, né? Eu vou curtir um pouco, deixa mais para frente. Mas eu não sei se amanhã eu vou estar viva. A nossa vida aqui é muito pequenininha, a nossa visão de futuro é zero. Nós não sabemos o amanhã. A partir do momento que eu morrer, pronto, meu destino está selado. Por isso, não é seguro eu deixar para depois. É hoje, tanto que o Espírito Santo diz, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. É agora, a hora da salvação é agora, querido. O que a gente costuma dizer na nossa classe de estudo da Escola Sabatina, dá uma licencinha aqui, diretora, a gente te convida a participar da Escola Sabatina todos os sábados pela manhã na nossa igreja na Rua Maranhão e também todas as sextas-feiras, às 7h30 nós estamos lá na Escola Adventista estudando a Bíblia de forma aprofundada. Venha estudar com a gente, porque nós precisamos nos preparar. E o que eu costumo dizer lá nas nossas classes é o seguinte: Jesus espera da gente uma construção de relacionamento.
Assim como nós começamos a namorar, a gente convida a nossa namorada, o nosso namorado para sair, para jantar, e aí aquilo vai sendo construído, aquela confiança vai aumentando, depois vem o namoro, depois vem o casamento. É isso que Cristo quer com a gente, porque depois, para muitos, infelizmente, Ele vai falar: apartai-vos, eu não te conheço, eu não tenho relacionamento com você. Então, o Alain, olá Alain, se estiver assistindo a gente, um abraço. O Alain sempre fala: não vai haver isso, no último momento eu dou um duplo carpado e saio lá piroteando e entro para dentro da porta da graça. Não é assim, irmão. Prepare-se, leia o manual de instrução, está aqui tudo escrito. A gente lê o manual do celular, a gente lê o manual da televisão, mas esquece do nosso manual. Por favor, irmão, não faça isso. Porque a decisão que nós tomaremos em tempo de crise, elas são motivadas pelas decisões que nós tomamos em tempo de paz. Exato. Boa. As decisões que nós tomarmos agora, quando está tudo bem, é que vai nos dar alicerce, fundamentar, né, as decisões que nós tomaremos. Como que uma pessoa que leva a vida assim, de qualquer jeito, né, quando chegar no momento difícil, ela não vai ter base nenhuma para confiar em Deus, para tomar decisão ao lado do que é correto. Lá em casa, o meu esposo sempre usa uma frase que ele ouviu de um pastor chamado Ivan Canhadas: em tempos de paz, cria-se base. Então, qual é o momento? É agora. Qual é o momento? A lição traz aqui... Intimidade com Deus, né? Intimidade. Intimidade com Deus. Relacionamento, intimidade, convivência, comunhão. Eu acredito, Sandra, que quem não desenvolver intimidade com Deus agora, não vai subsistir quando vier a prova. Gente, amarás teu Deus sobre todas as coisas. O final do nosso guia de estudos faz uma pergunta: que escolhas atuais ajudarão a fazer as escolhas certas diante da ameaça da besta? Quais são as escolhas? Eu sei quais são as escolhas que eu devo fazer. E você? Quais são as escolhas que você deve fazer hoje? Para que lá no tempo, né, quando a coisa apertar mesmo, você se mantenha firme, independente do que vier a acontecer com você. Porque é isso que Deus espera, independente, mesmo que eu perca a minha vida, mas eu encontrarei a salvação. O Senhor irá me ressuscitar. Então, assim, quais são as escolhas que você tem que fazer hoje? Reflita, medite. Nós já vamos sair do relato do Jonas para outro relato, né? Mas só uma coisinha aqui. Apesar de todos os erros, Jonas, ele não perdeu a sua identidade. Ele mesmo ali naquela situação, já foi mencionado isso, ele reconhecia Deus como Criador. Por quê? Ele tinha uma certa convivência com Deus. Ele não perdeu. Isso fez toda a diferença. Fez toda a diferença na vida dele. Deus o protegeu, cuidou e ainda o fez um instrumento dele. E protege até hoje, gente. Até hoje. Deus é vivo. Aliás, olha só o pastor Luiz Gonçalves. Chega mais perto. O fim dos tempos está às portas, gente. Prestem atenção nos sinais. As profecias, nada dessa Bíblia aqui foi escrito à toa. As profecias servem porque Deus não pega ninguém de surpresa. Noé pregou 120 anos e aguentou o que se chama hoje de bullying. Imagina só a galhofagem que fizeram com ele, o tempo de escárnio. É o que acontece com todo mundo hoje que tenta falar da palavra de Deus para esse pessoal que quer saber só de carnaval e trenzinho de homem com mulher. Então, gente, preparem-se, porque Deus é vivo e Ele deixou as profecias para que a gente tenha um caminho, um norte, né? Um norte para chegar na vida eterna, que é o maior negócio que Ele quer cumprir, a nossa salvação. É, muito assunto. Nínive teve a oportunidade dela lá de se arrepender, né? E nós estamos ainda tendo a nossa oportunidade. Nós ainda temos a oportunidade de nos arrepender e nos voltar para Deus. Vamos entrar agora aqui num personagem
que olha Esse só... é complicadíssimo. Só esse dia aqui daria uma semana de oração, como dizia aí uma pessoa que eu conheci. O banquete de Belsazar. Vamos agora aqui lembrar quem era Belsazar. Belsazar, ele foi descendente de quem? Nabucodonosor. Dizem aqui que ele foi neto, né? A lição dá uma pincelada aqui de que ele foi neto, ele foi um descendente, né? E agora ele entra aqui na história para nos mostrar, tirar algumas lições aqui. Belsazar agora promove ali uma festa, né? Lembrando que Babilônia, ela tinha crescido muito em riqueza, em influência, e ela estava sendo ali considerada a rainha do mundo. Imagina a potência, né, que era ali. Então agora, Belsazar resolve promover uma grande festa. Essa grande festa tinha ali nada menos do que mais ou menos 1000, diz aqui, a lição diz 1000 homens, né, 1000 príncipes ali. E aí, então, está rolando ali um jantar, né, com todo esse pessoal. E aí, o que Belsazar faz? Manda trazer o quê? Os utensílios. Os utensílios do que templo estavam sagrado. no templo, quando Nabucodonosor pegou e levou embora, então, esses utensílios sagrados. E aí ele coloca ali naquela festa, para que o pessoal ali bebessem, né? Era uma afronta direta a Deus. E grave. Não. Gravíssima. E aí, no auge dessa festa, acontece algo sobrenatural. O que aconteceu? Eu fico imaginando aquele momento em que, de repente, aparece uma mão misteriosa escrevendo na parede do salão de festas. Tente imaginar você num salão de festa, naquela, né, orgia ali, de repente alguém, olha, veio uma mão, só uma mão lá escrevendo uma mensagem estranha, ininteligível. Ela falava assim, gente, me perdoem a pronúncia, né, porque eu não... Mene Tekel Parsim. Estava escrito isso. E aí, agora, o que o Belsazar fez? Chama lá o pessoal, os sábios, adivinhos, né, para descobrir o que quer dizer. Alguém descobriu? Não. Não. Alguém levantou e falou, peraí, tem alguém que pode decifrar essa frase. Vai o Busca Daniel. ele. Quantos anos ele tinha ali na época? Diz que aproximadamente 80, 90 anos ali. Já era um senhor, já era idoso. 80 anos. E aí, olha só o que Daniel interpretou. Vou ler para vocês. Deus contou os dias do seu reinado e deu fim a ele. Foste pesado na balança e achado em falta. Teu reino foi dividido e entregue aos medo-persas. Opa, eu acho que Belsazar deve ter falado o quê? Ele deve ter tremido ali, né? Como assim? Hoje nós somos potência. Estou aqui dando uma festona aqui para todos esses príncipes. E agora me veio uma mensagem dessa? E aí, a mensagem se concluiu ou não? Aconteceu ou não aconteceu? Sim. Na mesma noite. Ui. Na mesma noite, ele foi morto. E Dario, né, tomou o reino. Então, assim, com Deus... É interessante, não se brinca. Talvez a gente não tenha tempo aqui para falar de cada detalhe, de tudo isso que aconteceu, da forma em que os inimigos entraram, né? Mas a estratégia que eles usaram, tudo isso faz muito sentido. E é interessante nós conhecermos os detalhes dessa história, mas de forma tremenda, né? Deus agiu ali. Ele não precisava, ele sabia da história do avô ali. Isso, aquele homem era um homem profano, né? Profano. Ele conhecia. Olha, gente, isso aqui encerra uma lição muito importante e profunda para mim e para você. O fato de nós conhecermos nos tira a inocência, nos tira a ignorância, obviamente.
A partir do momento que nós conhecemos, nós somos responsáveis. Deus vai cobrar. Vai cobrar. Posso fazer uma reflexão, um link, um paralelo? A Babilônia aqui e a Babilônia espiritual que vivemos atualmente. Isso. Toda essa loucura nós A Babilônia vivemos. moderna, né? Vivemos todo Lembrando esse que o desrespeito. termo Babilônia quer dizer confusão. Confusão, exato. Tudo que é confuso, que não se Confuso. define claramente como Exato. verdade, como retidão, Exato. é uma confusão. E nós vivemos hoje no meio de uma confusão. E o exemplo que eu queria dar rapidinho, vocês, lógico, a gente acaba assistindo uma coisa ou outra. Vocês lembram que não tão distante, não há muito tempo tanto atrás, no carnaval Jesus foi levado, puxado por uma coleira como se ele fosse um cachorro? Vocês podem linkar isso com esse desrespeito de Belsazar, de levar essa afronta, de levar os Isso. utensílios do templo, essa profanação. Com Deus não se brinca, a Sandrinha acabou de falar Exato. isso. Então, vocês poderiam um dia conceber que ficaria 3 anos sem ter carnaval na Sapucaí, no Rio de Janeiro, que foi o castigo que Deus deu depois daquela idiotice de fazer aquela cena horrorosa de um carnavalesco vestido de capeta, levando Jesus pela coleira, né? Eu só quis fazer esse link porque esses absurdos, esses desrespeito, tentar jogar o caráter, o nome de Deus, de Jesus no lixo, a humanidade ainda tenta fazer. Por mais que pareça que nada está acontecendo, né? Porque de repente parece que Deus não está fazendo nada. Mas aí a lição traz o seguinte: a longanimidade de Deus tem limite. Tem limite. Tem limite. E o juízo A vai vir. taça da ira de Deus, ela está se enchendo. E quando encher, ela vai transbordar. Aí vem a ação. Porém, a gente não tem que ter medo, porque a ira de Deus, ela não é a nossa ira. A nossa ira é afeição, é afectos. A ira de Deus é efectos. A ira de Deus, ela é proveniente de causa e efeito. Da justiça. Você vai abusando, 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 e ele te avisando, te avisando, te avisando. Uma hora ele fala, chega. É causa e efeito. Você colhe o que você planta. Não é um Deus iradinho, nervosinho, que é castigador, nada disso. A nossa ira é causa e emocional, efeito. A nossa gente ira é que justiça, procura. é fruto da Exato, justiça. exato. Não tem medo. Não é, a relação ali não é de medo, de ira, de vingança. É de você colher o que você plantou. Diz assim no finalzinho da terça-feira: foi um ato de desafio total, embora Belsazar tivesse evidências mais do que suficiente e até provas da verdade. Ele tinha conhecimento suficiente para entender a verdade. O problema era seu coração. Nos últimos dias, quando a crise final irromper sobre o mundo, as pessoas também terão a oportunidade de conhecer a verdade, o que determinará sua escolha, assim como aconteceu com Belsazar. E aí fica para mim e para você, né? Será o coração. Qual será o nosso final? Quais são as escolhas, né, que eu tenho feito hoje? Às vezes a gente fala assim, né? Tá passando na minha cara a verdade e eu não quero enxergar, porque para mim agora não é legal. Eu não quero. Ele né? desprezou, ele viu o avô aceitando a soberania de Deus. No final da vida, Nabucodonosor aceita a soberania de Deus e mesmo assim o neto dele não aceitou nada. Queridos, está terminando. Meu Deus do céu, e a gente ainda tem bastante coisa para falar aqui. Uau! A Babilônia, ela tinha algo ali, um ponto forte, né? A cidade era realmente, né, muito moderna, Fortificada. ali, forte e tal. Mas ali tinha um ponto forte. Era o rio Eufrates. E ali esse rio, ele tinha suprimento ilimitado de água para a cidade. Então, era o ponto forte ali. Só que também tinha um ponto fraco. E qual era o ponto fraco? O mesmo. Porque Ciro, agora percebendo ali, né, analisando, ele agora monta uma estratégia que através ali também do rio, ele conseguiu tomar ali a Babilônia. E o que eu achei muito interessante é que foi em uma noite só. Que o rio passava debaixo da muralha, né? Isso.
E aí ele conseguiu montar essa estratégia, ele conseguiu entrar ali na cidade. E detalhe, que eu achei muito interessante, quem morava ali no centro nem percebeu o que ataque. estava sendo atacado e estava sendo invadido. Por quê? Porque estavam também Na festa, no carnaval. sabe, isso me trouxe para os nossos dias de hoje, assim, uma lição de que muitas vezes a gente está aí totalmente inebriado pelas coisas desse mundo. As coisas estão acontecendo, o cerco está se fechando e a gente está, A gente está tão distraído, né? Pelos eventos, notícias, informações, brilho, tantas distrações, né? Que A nós lição temos fala hoje. o seguinte, ó, a cidade foi tomada em uma única noite. O historiador grego Heródoto diz o seguinte: eles viviam ali no centro da Babilônia e não tinham ideia que os subúrbios já estavam ali, já havia caído, pois era uma época de festival e todos estavam dançando e se entregando aos prazeres. Alguma semelhança com a Babilônia moderna? Tem. Alguma semelhança? Então, assim, vamos acordar. Agora, eu quero falar assim, como um alerta. Vamos acordar. Tá chegando a hora. O juízo vai vir, Jesus vai voltar. De que lado você quer estar? Qual lado você escolhe estar? Aí, assim, ó, ao explicar como discernir os sinais dos tempos, Jesus advertiu seus discípulos: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia que virá o Senhor de vocês. Vigia, irmão. Às vezes a gente faz até um pouco de piada com essa palavra, né? Com essa frase. Vigia, presta atenção. As coisas estão acontecendo. Orai e vigiai. Orai e vigiai. Nós estamos recebendo, nós estamos vendo evidências claras da volta de Jesus. Evidências claras do fim do mundo. E nós ainda estamos, parece que, anestesiados. Exato. Né? E não teremos desculpa. Assim como a queda da Babilônia ali foi será o súbito aparecimento de Cristo. E ele tomará a Babilônia moderna de surpresa. E a gente até comentou numa lição passada que o evangelho ele vai ser pregado a todo mundo. E que as pessoas não vão ser pegas de surpresa por não saberem. Sim, todos vão saber. Mas vão ser pegas de surpresa porque não se decidiram ao lado de Cristo. E aí? Você quer ser pego de surpresa? Eu até comentei que quando eu estudei a lição, eu pensei assim, eu lembrei da minha mãe, quando minha mãe falava assim, vai acontecer tal coisa, vai acontecer isso, não faz isso, vai acontecer. E quando acontecia, eu falava, nossa, bem que minha mãe falou. Será que quando Jesus voltar, você vai pensar assim, nossa, me avisaram e eu não escolhi a Jesus? Dá tempo ainda, dá tempo, arrependa-se. Ainda dá tempo de você escolher o lado certo, o lado da vida eterna. E agora Ciro saqueou ali, né, a cidade de Babilônia. O período de cativeiro do povo de Deus agora chega ao fim. E ele permite, então, que os israelitas retornassem à terra prometida e reconstruíssem o templo. Ciro agora é chamado de Ciro o Ungido. Que coisa, né? Ungido. E um detalhe muito legal dessa história de Ciro. Ciro era do povo de Deus? Não. Ele era um pagão. Pagão. Entende como Deus usa quem ele quer. Exato. Quem ele quer. Ciro era um rei pagão e foi usado ali por Deus. Como era costume entre os persas, Ciro foi até chamado de o grande rei e rei dos reis. Ele prenuncia o que acontecerá quando Cristo retornar para a sua igreja. Olha que coisa, ele permitiu ali que reconstruísse o templo, e aí depois quem andou pelo templo? Depois da reconstrução. O povo de Israel. Jesus. Ah, sim, sim. Né? Jesus. Então, assim, Ciro teve um papel muito importante ali, né? A semelhança, Ciro era um tipo de Cristo, não perfeito, humano, que deu a liberdade ali ao povo por um tempo,
né? Vamos dizer assim, um livramento temporário, diz a lição, né? O nosso guia de estudos fala que Ciro foi um tipo de Cristo que deu ali uma liberdade temporária ali para o povo. Agora Cristo não. Cristo, quando vier, vai nos dar a liberdade eterna. Que vocês Amém. podem nos falar aqui mais um pouquinho sobre quinta. Então, nós vemos, aqui até a pergunta de número 5, fala quais são as semelhanças e as diferenças, né, entre a história de Ciro e de Nabucodonosor. Ciro derrotou os inimigos do povo de Deus e o libertou. Foram reis poderosos, né, que foram usados por Deus. Cumpriram profecias, estava tudo escrito, né? Reconheceram a soberania de Deus, impactaram diretamente a história do povo de Deus. As diferenças, essas aqui são as semelhanças, né? As diferenças entre Ciro e Nabucodonosor. Ciro não era israelita, nem crente no início, nem libertador dos judeus, né? Foi mais tolerante e respeituoso. Nunca teve uma conversão. Que coisa, né? Que contraste. E que já estava escrito, né? Ciro foi escolhido antes de nascer. Já foi mencionado na profecia, né? Então, assim, a lição deixa a gente assim meio, fica reflexivo, a gente fica mais desejoso de ter essa liberdade eterna, né? Da volta de Jesus, de que todo esse sofrimento acabe. A gente fica preocupado com os nossos comportamentos, com as nossas escolhas, né? Eu acho que essa lição, ela trouxe isso para a gente, essa reflexão de que sim, nós podemos ser um cristão às vezes relutante, às vezes a gente falha, mas a gente não pode soltar nunca da mão de Deus, né? Porque Jesus vai voltar, né? Esse trimestre inteiro veio trazendo aqui sobre alusões, imagens, deixando a gente assim entender e deixando a gente cada vez mais esperançoso, né? Esperançoso sobre esse grande dia. Tudo que a gente estudou nesse trimestre não foi para nos amedrontar, não, foi para nos motivar. Então, um detalhe interessante, talvez você que está assistindo tenha assim, um pensamento, ou já ouviu alguém dizer que a Bíblia, no caso hoje, é mais importante a gente estudar, ler o Novo Testamento, e que o Velho Testamento é algo já ultrapassado, que ficou. Não é. Nós vemos que é tão perfeito. Esses eventos registrados aqui no Velho Testamento, histórias, né, que têm relevância para nós hoje, porque elas estão retratando as coisas que estão acontecendo e que virão acontecer, e que através desses aconteceu, quando nós conhecemos isso, nós possamos extrair lições para a nossa vida. Por isso que está escrito, Paulo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura, desde o Velho e o Novo Testamento. Tudo é útil para o nosso ensino. Vemos que nós estamos estudando relatos do Velho Testamento. Histórias que foram registradas, que hoje traz lições para o povo de Deus, para o meu preparo. E não é só para o povo num conjunto, mas para nós individualmente extrairmos lições. Caio, suas considerações finais. Que pena, mas que pena. Serei breve. Eu escolhi aqui o finalzinho da lição, só para ler rapidinho, ó. Deus, o povo de Deus, que teme a Deus e que é leal às suas leis, que executa os princípios da retidão na vida, terá uma defesa segura. Deus será refúgio daqueles que confiam nele. Então, meu irmão, minha irmã, não fiquem de fora desses últimos momentos, desse mundo falido. Apenas escolham estar do lado de Deus. Procure uma igreja. Não pense em bandeira, em banco de igreja, isso não salva. Porém, eu te digo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma igreja acolhedora. Eu te digo por mim, me acolheu, imperfeito do jeito que eu era, e hoje eu estou aqui. Depois eu conto para vocês o tanto que eu já baguncei nessa vida. Porém, hoje eu estou aqui participando com vocês que me amaram, me receberam tanto.
Venha para Deus. A Igreja Adventista do Sétimo Dia às vezes é chamada de seita, porém ela aceita a Bíblia, é só isso. Venha nos conhecer, você será muito bem recebido. Amém. Amém. Parece que tudo que a gente está falando aqui, de repente, vou usar o termo, né, que o pessoal usa, é papo de crente, né? Mas quando você pega os livros de história, você vê que as profecias, elas se cumpriram. Que reinos vieram. A profecia traçou o surgimento e o progresso dos grandes impérios mundiais. Babilônia, Média Pérsia, Grécia e Roma. Cada uma delas, bem como as nações de menor poder, na história, elas têm se repetido. Todas têm tido seu período de prova. Cada uma delas tem falhado, sua glória tem desaparecido e seu poder tem passado. Se você não acredita no que eu estou falando aqui, porque você acha que é papo de crente, pega os livros de história e vê que todas elas passaram. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Virá um reino e esse não vai passar. O seu poder jamais vai acabar. É o reino de Deus que será restabelecido. E eu quero participar, mas eu não quero estar sozinha lá. Eu quero estar com os meus amigos queridos. Amém. Que participaram aqui comigo. Mas eu quero estar com você também. Chega mais perto. Então, decida-se por estar ao lado de Cristo. Ainda dá tempo, assim como a irmã Marta falou aqui, a porta da graça ainda não fechou. Ainda dá tempo de você se arrepender e estar do lado certo quando tudo isso acabar. Vai valer a pena. Mesmo que você sinta que é um vaso quebrado, defeituoso, venha. O Jeremias viu, né, o oleiro refazendo o vaso. Nós cremos nesse oleiro e você pode ser um vaso restaurado nas mãos de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Nós seremos. Vamos nos manter firmes e vamos continuar estudando a palavra de Deus e nos preparando para aquele grande dia. Nós nos encontramos no próximo estudo.